Então, continuando com o nosso jQuery. Então, aqui que eu vou fazer, ó, eu tenho tenho o abrimento do jQuery. Aqui eu tenho o CSS, eu não preciso mais de CSS, eu vou apagar, vou deixar só o jQuery aqui em cima. Tá? Então, ó, tinha um CSS aqui, ó, o style, apaga, deixa somente o script aqui aberto, aqui está comentado aqui para cima. Aqui eu tenho um button, ok? Vamos apagar tudo que tem dentro do body, vou deixar vazio aqui, ó, dentro do meu documento, ó, dentro do meu body está vazio, ok? Aí, beleza. Então, se eu atualizar, vai estar vazio aqui tudo. Ok, isso aí. O que nós vamos fazer agora? Primeiro de tudo, eu vou fazer aqui umas tags div aqui, pode ser uns P, sei lá. Pode ser P aqui, não tem importância. P, vou fazer um outro P. Tá, parágrafo, tá? P de parágrafo. Vou fazer uns outros P. Que eu vou colocar parágrafo 1. Aqui poderia ser parágrafo 2. Aqui poderia ser o parágrafo 3. Ok, então três textos lá também na tela. Atualizar aí, ó. Parágrafo 1, 2, 3. Ok, e aqui embaixo vou fazer uns botões. Então aqui vamos manipular o meu os meus parágrafos aqui. Então, quando eu clicar, o que vai fazer nos parágrafos? Posso adicionar CSS, posso tirar o CSS, posso remover os parágrafos, posso adicionar os parágrafos, posso adicionar elementos, posso tirar elementos. Então, o jQuery tem uma infinidade de efeitos e manipuladores aí de HTML e CSS. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um button, type button, ok? Para cada button nós vamos dar aqui, por exemplo, aqui será o efeito hide, ok? Então, button, type button, hide. Eu já vou fazer os dois efeitos aqui, ó. Button, type button. E o efeito aqui será o show, ok? Os dois são button. Como é que eu vou saber em qual que eu cliquei aqui, por exemplo, se eu colocar no meu construtor lá em cima, né? Construtor, button. Os dois são buttons. Se eu clicar em qualquer um dos dois, vai fazer o mesmo efeito, ok? Então eu preciso identificar esses elementos para que quando eu clique no hide faça um efeito, para quando eu clique no show faça outro efeito. Então eu vou identificar aqui, vou dar um identificador no hide de um ID, então hide mesmo. E aqui eu vou dar um ID show, ok? Então dei um identificador hide para o meu button hide, dei um identificador show para o meu botão aqui show, ok? Salvo, atualizo, tá aí, ó. Então, hide show, ok? Tá aqui os meus dois botões, ok? E agora nós vamos aqui em cima do jQuery e vamos ver então como manipular esses elementos. Então, quando eu clicar aqui no hide, então, sustenido, ó, dólar, né? O cifrão, abre e fecha parênteses. Construtor de jQuery. Então, o construtor de jQuery é responsável por pegar elementos HTML. Tá? Para pegar elementos, adicionar elementos, remover elementos. É responsável por tudo, pensando no jQuery, ele é responsável. A partir dele que acontece tudo. Então, aqui no construtor de jQuery, quem que eu quero pegar? Qual que é o elemento HTML que eu quero manipular? Eu quero manipular um elemento. Tá? Se fosse uma tag HTML, eu poderia colocar um P. Então, você está falando que o P será manipulado. E aqui o que você quer é manipular do P. Nesse caso, eu quero manipular o botão. Quando eu clicar em cima do botão. Qual botão? Eu tenho dois. Então eu tenho por isso que nós demos um identificador aqui para ele, hide show. Eu quero manipular o hide. Então ele é um ID. Então sustenido hide. Ok? Ponto, depois dos parênteses. O que eu quero fazer? Qual que eu quero adicionar um evento. Mas qual evento? O clique. Ok? Então após eu clicar nele, né, abre e fecha parênteses, após ele receber o clique, ele executa uma função.
ok? Que é obrigatório, né? Então, clicou, executou uma função, tá? Passou o mouse, executou uma função. Tirou o mouse, executou uma função. Recebeu o Fox, executou uma função. É sempre assim os eventos, tá? Depois de cada evento, ele executa uma função, beleza? Então, hide.clickFunction. Abriu, fechou a função aqui, ó. Abre, fecha a chave da função. E no meio da chave, nós começamos a digitar o que vai acontecer com ele após o clique. O que vai acontecer com ele? Com ele não vai acontecer nada, porque nós não queremos pôr o efeito no botão. Nós queremos que após clicar no botão, os P recebam os eventos, né? Quem vai receber o evento, desculpa, é o botão, mas quem receberá os efeitos, né, após o clique será as tags P. Então aqui o que vai acontecer? Construtor jQuery. No construtor jQuery é quem que eu quero pegar? As tags HTMLP. Como eu quero pegar os 3P, eu só vou colocar P aqui. Ó. Então não precisa identificar, porque eu tenho 3P, eu quero pegar os 3P. Então somente P. Ele vai reconhecer que são tags HTML e vai aplicar o que eu vou colocar ali. P ponto, o que eu quero fazer com os P? Eu quero fazer ele sumir da tela. Ah, então quer fazer sumir? Hide, tá? A função hide. Aqui, ó, só para falar aqui, ó, o hide, ele possui um duration, um age e um callback. Quando eu clico aqui, ó, aparece para você. Então ele possui aqui, ó, um duration, caso não apareça para você. Ele possui um async, tá? Um async. E ele possui um callback, né? O que são esses caras aí que aparecem, tá? Duração. Qual que será o tempo, tá? Qual que será o tempo que ele vai levar para sumir? Async. O efeito. Qual que será o efeito que ele vai fazer para sumir, ok? E o callback. O que é o callback? O callback é a função. Então eu posso adicionar, por exemplo, uma duração. Vamos dizer assim, ó, é sempre milissegundos, ok? Então duração, por exemplo, de 1000 seria 1 segundo. O Waze tem que ser entre aspas. Eu poderia, por exemplo, adicionar o Waze out de saída, back, ok? E eu poderia adicionar um callback, que é uma função, function, abre, fecha parênteses, abre, fecha a chave. Tá, aí, ó, até assumir o erro porque está certo essa maneira de se escrever também. Tá? Isso nós vamos ver mais para frente. Não vamos ficar com isso agora, por enquanto, que o que eu quero mostrar aqui para vocês é que o hide vai sumir, o show vai desaparecer, tá? Que nós estamos começando, então só. Então, só para vocês saberem, caso apareça aí para vocês, quando vocês clicam aqui, né? Aparece aqueles cara ali, ó, duration, callback, o que seria isso? Então é isso aí, ok? Mas aqui vamos deixar só assim, ó, p.hide, pronto, só. Então eu vou salvar e vou atualizar. Então, clicou, ó, até os parágrafos aqui, meus dois botões. Clicou no show, nada acontece. Clicou no hide, o que nós falamos por hide? Quando eu clicar, fazer sumir os P. Então, clicou, pronto, sumiu os P. Aí, ó. Quando eu clicar no show, eles vão voltar a aparecer. Quando eu clicar no hide, eles voltam a sumir. É isso que eu quero fazer. Então, tá aparecendo, clicou no hide, sumiu. Beleza. Vou fazer um outro aqui. Ok? Então vocês podem ir comentando aí, por exemplo, aqui ó, efeito hide, faz sumir, né? Aqui ó, comenta, efeito show. Que caso vocês queiram comentar, né? Aí vai com cada um. Daí aqui, ok, agora eu vou colocar aqui o construtor, que é a partir do construtor que tudo acontece. Então nós vamos ter que sempre fazer esse construtor. E agora quem que eu quero pegar, qual que é a tag HTML, o atributo HTML que você quer manipular. Nesse caso é o show, que identifica o botão show. Ponto. Eu quero que após ele receber o evento de clique, então ponto clique, abre, fecha parênteses. E aí ele vai receber o evento, após receber o evento, ele executa uma função. Ok? Ó. Então ficou igual ao de cima. Aqui o construtor é igualzinho de cima. O que muda? Que o clique está recebendo o hide e o outro clique está recebendo um show. Tá? Mas fica igual de cima. Ele vai ter um manipulador aqui dentro, que é o P. Tá? Então o construtor vai pegar o P e vai dar um show. Tá? A função show do jQuery aqui também.
Então, só que o show faz aparecer elementos que estão escondidos. Tá? Esse elemento tem que estar escondido para o show fazer funcionar. Tá? Então, ele aparece elementos que foram escondidos pelo display block, ou pelo hide, ou por algum outro tipo de elemento que foi escondido. Tá ok? Então, tá aqui, ó. Se você clicar em show, nada acontece. Por quê? Porque não existem elementos escondidos. Os elementos já estão aparecendo. Se eu clicar em hide, ele sumiu. Agora os elementos estão escondidos. Então eu posso clicar em show para ele voltar a aparecer. Ó. Então hide sumiu, show desapareceu. Hide sumiu, show desapareceu. Beleza? E eu ainda posso adicionar interatividade a esses elementos, né? Como assim, professor? Eu podemos fazer, por exemplo, tempo. O legal do jQuery aqui não é eu fazer sumir. Ah, eu posso fazer isso com CSS. Eu clico, dou um display, né, quando CSS não. Com JavaScript, né? Quando eu clicar, eu dou um display none. Quando eu clicar, eu dou um display block. Né? Isso aqui seria fácil, né? Fazer isso aqui, ó. Clico, display none. Clico, display block. Clico, display none. Clico, display block do CSS. Ah, tá. Isso é verdade. Isso aí era fácil fazer com JavaScript, né? Não precisaria importar uma biblioteca para me fazer só isso. Ok. Agora vamos colocar um tempo aqui de 1000, que é 1 segundo, e aqui embaixo de 1000, que é 1 segundo. Dentro do parênteses do show e dentro do parênteses do hide. Então a primeira opção que eu tenho é o tempo, duração. Qual que será a duração para fazer esse efeito? Salvo e testo. Clico no hide. Aí, ó, clico no show. Tá vendo que agora eles fizeram o efeito só que com duração, então eles fizeram esse efeito de subir e descer? Olha que bacana. Agora, para mim fazer isso com JavaScript, já ia levar um bom tempo a mais aí para fazer isso. Tá ok? Então, o jQuery tem esses manipuladores que adicionam efeito, função, tudo nativo dele. E com apenas um clique eu consigo fazer muito efeito aí. Tá ok? Então, ficamos aí para ver os outros efeitos na próxima aula.